tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de maio de 2015, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.399. Ele tem 4 páginas, 36 logias e 7 máximos. O verbete de hoje a ser debatido é o assédio escolar da especialidade para patologia. E ele foi desenvolvido pelo neoverbetógrafo de hoje, o professor Frederico Gunning, que é empresário, graduado em Engenharia Elétrica e de Comunicações, Psicologia, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 97 e docente da Conscienciologia desde 99. E ele é tenepsista desde 2000, EPICOM desde 2007 e é cognopolitano. Agora, o assédio escolar é o processo de subjugação energética, patológica e sistemática, ocorrido em ambientes escolares, expondo normalmente a criança ou adolescente à humilhação, constrangimento ou violência física, promovido por outras consciências com a interferência de consciências patológicas. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da conviviologia. E na fatologia, o fenômeno universal do bullying escolar, a má intenção do agressor, a intencionalidade negativa com o objetivo de ferir moralmente a vítima, a agressão espontânea enquanto forma de expressão de poder, a ausência de forças morais para reagir, a necessidade da sociedade e escola assumirem a responsabilidade na gênese do assédio escolar, a banalização da violência na sociedade, a condição da criança sendo mandatário do lar e da escola, o vínculo professor-aluno inibidor do bullying escolar, o vínculo afetivo do aluno com a escola. E aqui na parafatologia, a escola energeticamente desprotegida, a vampirização energética do agressor, a carência energética da vítima, a testemunha energívora, a defasagem energética do professor, a blindagem energética da sala de aula inibindo o assédio escolar, o papel profilático da TENEPS, o papel remediador da TENEPS. E aqui na acabativo, na remissiologia, nós destacamos autoassédio, heterassédio, psicopatia, satisfação malévola, síndrome da abstinência da baratrosfera. No assédio escolar, a maior violência ocorre sobre a pressão psicológica gerada pelos importunadores, deixando a vítima com a autoestima debilitada, sempre à espera de nova agressão. E na questionologia, você já vivenciou a situação do assédio escolar? Em qual condição? Vítima, testemunha ou agressor? Ou é adepto da cultura da convivialidade sadia, auxiliando a redução desse fenômeno? E aqui na bibliografia, na filmografia específica, nós temos uma fonte, e na bibliografia específica nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora aqui a gente vai à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Pais, escola, vítima, chacota, bullying. Agressor, educação, professor, violência, frustração. Blindagem, subjugação, provocação, interprisão, ressexologia. Baratrosfera, conviviologia, importunador, parapatologia, intencionalidade. Agora, pessoal, a gente já tem aqui algumas perguntas. E antes disso, eu queria que o professor Fred Gunning comentasse para a gente. A gente sabe da experiência sua nas escolas, né? Mas é importante a gente entender a história do verbete, como você teve essa ideia de compartilhar conosco aí as suas experiências. Tá ok. Bom, primeiramente, assim, pegando algumas estatísticas, até eu vou depois passar aqui para a gente,
o problema do bullying é um problema de abrangência universal, ocorre no mundo todo, e de uma abrangência muito maior do que a gente consegue imaginar. Às vezes a gente dá menos importância a ele do que se percebe. E o que eu consegui avaliar foi que isso ocorre desde a escola, no ensino fundamental, depois ocorre de uma forma diferente no ensino médio, e isso muda para a vida adulta com outras formas de assédio moral e assédio psicológico. E analisando esse fenômeno, eu consegui ver o seguinte, que é basicamente uma maneira de todo o processo da baratosfera se manifestar na vida humana. Então a gente vê as pessoas, ou o grupo, nós, seja de uma vida anterior, ou dessa, ou das mais recentes, oriundas da baratosfera, contidas por uma situação da sociedade, da evolução da sociedade, de uma presença maior, e aquilo ali se manifesta a partir desse fenômeno, que ele ocorre pela subjugação da outra pessoa. Então, a coisa mais séria, às vezes a gente vê o fenômeno como sendo uma questão só da violência. Um aluno bateu em outro, uma pessoa agrediu outra fisicamente. Mas existe uma violência muito grande, que é a violência psicológica. E ela vai minando a condição de autoestima da pessoa ao longo da vida. E aí isso começa no bullying da escola, e quando a gente chega depois na fase adulta, a gente vê isso nos ambientes de trabalho, que é até uma proposta depois da gente trabalhar com essa condição também, que é o que a gente chama de mobbing, né? Que é o assédio psicológico ou assédio moral no trabalho. E isso ocorre a partir da condição, principalmente, de um grupo de pessoas ou da outra pessoa excluir socialmente a outra. Então, nem sempre é uma agressão direta, mas o mais sério é esse processo de exclusão que ocorre. E ele deixa marcas muito sérias nas pessoas. As pessoas se sentem vítimas de uma fofoca, elas sentem que algo está acontecendo no entorno dela, mas elas não sabem de onde aquilo vem. É um olhar que é diferenciado, é um comentário, é uma situação, e aquilo ali aparentemente nunca pode ser pego, porque não é uma coisa explícita, mas ele vai gerando uma situação muito complicada para a produtividade, para a autoestima da pessoa, para a pessoa se manifestar com tranquilidade, e vai gerando uma série de fenômenos, à medida que isso vai aumentando, né, complicados no sentido da pessoa realmente entrar num processo até às vezes psiquiátrico mesmo, né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, o bullying propriamente dito é um fenômeno que hoje ele abrange, a gente já, nas estatísticas atuais, assim, no Brasil cerca de 30% dos alunos estão passando por bullying. É muito, e né? É muita gente. Muita 86% já passaram, numa estatística da Kaiser Foundation americana, 86% dos alunos já passaram por processos de bullying. É um problema mais sério do que drogas e álcool nos Estados Unidos. E aí, a hora que você vai contabilizar as perdas por causa desse fenômeno, é que você vê a seriedade que tem que ser tratado. E aí, do nosso ponto de vista, eu tenho uma escola, lido hoje com alunos desde o maternal até o ensino médio, e a gente consegue ver a universalidade do fenômeno, mas nós conseguimos mapear uma situação que foi a não ocorrência, ou a hora que vai ocorrer, aquilo se dilui por um processo do ponto de vista energético. A hora que você tem, e a gente vai aprofundar aí nas perguntas, né? Mas na hora que você tem um campo de energias mais favorável à manifestação do que tem de melhor, evita-se a manifestação do pior. E isso é uma coisa assistencial para todos. Porque a gente às vezes olha o bully, o agressor, né? A vítima e a testemunha de maneiras diferentes, como se o bully fosse o bandido, vamos dizer assim, a vítima é só vítima. Mas na verdade da dicotomia, né? O bem e o mal, do maniqueísmo, bonzinho, né? Da polarização das coisas, né? Que a gente tem a tendência de tomar partido e polarizar. Mas na verdade todos são manifestação de um fenômeno que é a violência, e é o fenômeno, vamos dizer assim, de subcérebro, né? Na manifestação da violência. E aí, na medida que você consegue instalar um campo adequado, esse fenômeno ele se inibe. E aí isso é uma super assistencial para o agressor, por exemplo. Porque é como se fosse uma tendência de comportamento, e aí aquela tendência é inibida para ele exibir um comportamento melhor, exibir uma atitude mais adequada. Então, esse é o primeiro ponto de vista da assistência. E o ponto de vista da vítima também, porque a vítima, muitas vezes, ela acaba promovendo inconscientemente o processo também. Então, também aí a gente cria uma situação, um campo melhor. Se você consegue evitar o fenômeno, é bom para todo mundo, bom para o agressor, bom para a vítima,
porque os danos psicológicos para o agressor são muito graves também, porque vai desestruturando a maneira dele de funcionar ao longo da vida e se expressando só com violência. E isso não é legal. E tem um meio termo, né, que é a pessoa que é violenta, mas é passivo-agressiva, que é aquele que cria fofoca, que cria exclusão, que cria o ambiente danoso, um ambiente assediado. Então, na verdade, o que eu consegui avaliar foi sempre um contraponto entre um ambiente assediado e um ambiente não assediado. O ambiente menos assediado, ele ocorre menos bullying. Um ambiente mais assediado, ele ocorre mais assédio escolar, ocorre mais o processo. Por isso que a gente até optou por não chamar de bullying mesmo, chamar de assédio escolar. Porque, na verdade, o que ocorre é o assédio. Aí, outro ponto que eu queria destacar nessa abertura rapidamente. Esse processo, do nosso ponto de vista, aí, para psiquismo, ele é principalmente ocorre do ponto de vista das consciências. Então, é um fenômeno que ocorre, a abordagem da consciência assediadora, e aí ela promove aquilo ali. Tanto que tem gente que, na minha percepção, aí agora uma hipótese, né? Na minha percepção, que sofre uma espécie de bullying sem ter o agressor intrafísico. Ela passa por todas as fases do processo, ou seja, quando você sofre uma agressão, a primeira coisa é que você se sente insegura, se sente culpada por aquela agressão na pessoa, né? Se sente culpada. Segundo, ela se sente insegura, que parece que ela vai sofrer uma outra agressão a qualquer momento. Essa culpa gera uma baixa autoestima que ela parece que não tem forças para fazer mais nada, porque acha que qualquer coisa que ela fazer vai poder ter aquela consequência, né? E a gente vê o seguinte, as pessoas às vezes passam por esse tipo de agressões extrafísicas, sem ter o agressor intrafísico. Então fica uma pressão, como se ela soubesse de onde vem, acha que está errado o tempo todo, sofre com aquele processo, então fica naquela pressão, a baixa autoestima. Seria começa... o parabullying. O parabullying, exatamente. Que é o que está sempre acontecendo com o bullying. E aí ela começa a desenvolver um comportamento, vamos dizer assim, antissocial, a partir disso, porque ocorre um medo, e nesse comportamento antissocial acaba gerando o bullying intrafísico propriamente dito. Então, há uma gradação desse processo. Então, se a gente for analisar rapidamente, o que a gente precisa fazer? Eu acho que isso como sendo um problema global, não só aqui hoje, o caso é a escola, né? Um problema global é criar ambiente de confiança. Ambientes onde as pessoas possam ter confiança no outro, ter confiança de que elas têm margem para errar, têm confiança de que elas têm, vamos dizer assim, podem contar, no caso do erro delas, com a atenção do outro. E esse seria um ambiente mais assistido, né? É um ambiente onde ela tem essa confiança dela, não é só a margem do erro, mas a confiança do tipo de, se eu não fizer, eu vou ter pessoas que vão conseguir ajudar, que vão conseguir fazer. Então, por exemplo, levando para o ambiente de trabalho, para a gente ter uma noção, às vezes as pessoas têm uma carga de responsabilidade muito grande, e se elas fraquejam nessa responsabilidade, não tem alguém que pode dar suporte. Então isso também gera uma insegurança. Então os ambientes de segurança, eles pressupõem não pesos muito grandes sobre uma pessoa ou outra. As pessoas trabalhando em grupo, sabe? Eu faço a minha parte, mas se eu não der conta, alguém vai me ajudar, vai ter gente para fazer. Essa confiança a gente tem que construir. Então, vejo em todas as coisas, eu acho que isso é uma coisa que a gente procura fazer na conscienciologia, né? Esse é o negócio da Max Proex, ou seja, até tem hoje algumas pessoas de referência, né, tal, mas é importante entender que todos têm o seu papel, tem esse apoio recíproco. E tem esse apoio recíproco, que todos têm o seu papel e não estão sozinhos nesse papel. Se você não der conta, vai ter outro que vai ajudar e juntos nós vamos dar conta. Com certeza. Então, esse processo do juntos é muito importante para evitar essa condição que a gente entende do bullying. Agora, eu acho muito interessante, na minha opinião, esse caso desse tema, desse verbete, é uma feliz abordagem sob o paradigma consciencial de um problema super comum e que é totalmente aprofundado e melhor compreendido sob a ótica nossa de estudos da conscienciologia. Porque fica muito complexo para alguém que não conhece, não entende, por exemplo, a teoria da Hurbex,
é a questão do próprio assédio extrafísico. Debulhar melhor essa problemática. Esse fenômeno, né? Fica praticamente impossível. E fica superficial. A gente vê as análises, a gente tem uma literatura muito extensa que a gente consultou e é sempre a mesma coisa. Então é muito enriquecedor, eu penso, essa abordagem, né, da questão energética, do assédio extrafísico, da própria condição das cônjuges ali atuando, enfim, a quantidade se multiplicando. Né? Esse problema vem aumentando. Né? Vem aumentando. Apesar da gente ver uma evolução no mundo em vários aspectos de ética, até da educação. A educação hoje tem recursos muito superiores ao que se tinha anteriormente em termos de conhecimento, em termos de recursos técnicos, né? Conhecimento e recursos de uma forma geral. O fenômeno do bullying vem aumentando. E isso é muito curioso, porque as pessoas não conseguem entender. Porque, aí a gente tem uma série de coisas que a gente discute, né? Mas por que aumenta? Teoricamente, até no passado deveria ser maior, porque tinha uma repressão, mas hoje vem aumentando o fenômeno. Né? E no trabalho vem aumentando muito. O assédio moral no trabalho, que é uma consequência, no meu entender, né? Ele vem aumentando bastante também. Ponto de hoje você tem psicólogos especializados em tratar assédio moral, o mobbing, né, que é o assédio psicológico no trabalho. Tem sido bem comum, muito comum. Né? Então vamos lá. Vamos, ok, a gente vai aprofundando ao longo ao longo da tertúlia a gente vai comentando mais esses assuntos, enfim, você aprofundando. Então é o seguinte, na estrangeirismologia, na página 1, segunda linha. Tá. De qual língua vem o termo idin? É japonês. A ideia, assim, a gente pegou aí nessa estrangeirismologia, vem várias, principalmente nas culturas europeias, mas em todas as culturas, se tem um nome específico para isso, que antes de existir o termo bullying, que foi recente, né, na década recente, teoricamente, né, década de 70 e 80 para cá, antes disso já se tinha. O fenômeno já era mapeado, o fenômeno de, no ambiente escolar, agora focando a gente aqui o entendimento, no ambiente escolar, onde você junta os jovens, ter sempre o valentão que impõe a força sobre o outro. Né? Então esse fenômeno já vem desde em diversos países, e no Japão, os países até que têm, vamos dizer, culturas mais rígidas, né? Isso já era bastante percebido. Né? Ok. Agora, ele pergunta, o assédio escolar tem uma linha geral comum nos diversos países ou cada qual tem suas características próprias? Há países onde não existe o assédio escolar? Não, sempre existe. Isso hoje, na nossa condição de... por exemplo, difícil, né? Eu acho que a gente, quando pensa uma coisa dessa, fala, existe algum país que é referência em educação onde não se tenha assédio? A gente vai pensar sempre na Finlândia, na Suécia, na Noruega. São os países que mais têm bullying. O Dan Owens, que é o maior especialista de bullying no mundo hoje, de assédio escolar no mundo, e que é um dos criadores do termo, que começou a estudar, fez a maior pesquisa do termo, é norueguês. E o fenômeno é bastante mapeado na Noruega e na Suécia. Por quê? Porque lá é próximo e há uma migração de pessoas de um país para o outro. Então, quando chega um sueco para estudar na Noruega, ele sofre bullying. Aí há uma condição de... o que tem diversos aspectos do bullying, né? Mas a xenofobia é um dos aspectos. Então chega o estrangeiro lá, e olha lá, é todo mundo muito parecido geneticamente, mas não, ele é sueco, então eles sofrem bullying. Os bullying um processo bastante violento, né, que ocorre na Noruega e na Suécia. E aí por isso o fenômeno passou a ser bastante estudado. Lá também pelo Dan Owens, que hoje é considerado o maior especialista do mundo aí nessa área. Tem um filme, a Selene está lembrando aqui, tem um filme muito bom sobre esse aspecto, que é o Heaven, né? Heaven. Filme muito bom, sobre o bullying na Noruega. Na Noruega e na Suécia. Nos países nórdicos. Agora, na pensinologia, na página 1, segunda linha. Atualmente, convivemos com o holopensene escolar favorecedor do assédio, ou no passado, esse holopensene era pior devido às repressões? O que a gente avalia? Hoje pode ser que se tenha mais estudo sobre o tema, mas, a princípio, as estatísticas são de que tem aumentado hoje.
vários aspectos a gente pode considerar a respeito disso. Por exemplo, a gente vê o seguinte, apesar de ter mais estudos sobre ética, mais estudos sobre atitudes melhores, e realmente de uma forma melhor o mundo está mais aberto, por exemplo, a questão do homossexualismo, que foi uma questão sempre que gerou muito bullying, hoje praticamente já não se gera bullying a partir disso, nem assédio a partir disso, não há perseguição a homossexuais como havia no passado. Então tinha um menino homossexual, por exemplo, era bastante perseguido dentro da turma e sofria, era vítima de bullying. Hoje já não é tanto. Então, em alguns aspectos, isso melhorou bastante. Por outro lado, se nós formos analisar rapidamente a sociedade, tem até um dos... Eu procurei botar na bibliografia só a essência, a gente tem uma bibliografia bem maior, mas tem um aqui que é o Zygmunt Bauman, que é nesse livro sobre educação e juventude, mas sobre uma série de livros dele, que ele fala, por exemplo, todas as questões dos valores, que ele coloca tempos líquidos, né? O amor líquido, modernidade líquida. E a ideia que ele coloca bem é de que antes nós tínhamos valores sólidos e hoje tudo ficou mais volátil. E isso porque nós temos hoje uma condição de uma sociedade mais consumista. Então, um aspecto que eu queria destacar, se a gente for pensar, mesmo no Brasil, nas comunidades europeias, na década de 50, por exemplo, se você tinha uma pessoa que ganhava dinheiro de forma ilícita, essa pessoa era dentro da sociedade, era mais, vamos dizer assim, isolada. A gente tinha uma moral nesse aspecto um pouco mais rígida, né? Por um lado, que tem consequências desse moralismo e rigidez. Por outro lado, hoje a gente tem o seguinte, se a pessoa tem dinheiro, tudo é aceito. Então a gente vive uma sociedade hoje realmente consumista, de que só importa a pessoa ter dinheiro. E isso acarreta uma série de fenômenos que têm relação com o processo do bullying, que é o seguinte, a condição de uma competitividade baseada, sem ser baseada em valores. Uma competitividade baseada, tipo, quem vencer, independente dos meios, vai ter vamos dizer assim, as suas benesses. E isso não ocorria. Então, hoje, o que acontece? Se uma pessoa é violenta e ela consegue o que quer, ela é valorizada. Ela é valorizada. Então, até certo ponto, por mais que a gente tenha evoluído uma série de valores, muito na prática, nós valorizamos demais a violência hoje. Então, dentro dos programas de TV, por exemplo... Nas lutas, por exemplo, as pessoas violentas, elas têm até um certo glamour, a pessoa ser agressiva. Bastante. A pessoa ser agressiva. A pessoa não ser agressiva hoje pega mal, parece que ela tem alguma coisa errada. Então, isso é uma situação que vem ocorrendo. Então, aí a gente vê, por exemplo, aí pegando da nossa experiência lá que você trouxe da nossa escola, né? Por exemplo, eu acho muito complicado você ter uma criança de 10 anos com um celular de R$4.000, entendeu? E aí isso aí, e confrontando, às vezes, se confrontam valores, vamos dizer, econômicos, um com o outro. E aí isso gera, vamos dizer, um processo de inveja, que é uma das coisas que acaba gerando o processo da violência no bullying. Então, ou então, eu tenho mais, eu também posso ser mais agressivo, eu tenho direito a fazer isso. Então, isso também ocorre muito. Então, essa cultura hoje nossa de consumismo e de competitividade agressiva que a gente vive hoje, não que isso não tivesse no passado, mas realmente a gente entende que tinha menos. Se valorizava mais a condição de, olha, fulano é um pai de família com grande caráter, a vida do... Aquilo tinha um lugar na sociedade. Hoje, não, fulano tem casa, tem tanto, é isso que vale. Não interessa muito o que é feito no meio do caminho, né? A conquista em si é o que interessa mais. E a gente entende que isso, aí tem até um pesquisador brasileiro que eu gosto muito, que é esse aqui, porque esses internacionais, eles falam muito objetivos, esses americanos, tipo, o problema é a violência na família, o problema é a droga, o problema é isso, vai na lista, né? E ele aqui, o Nelson Pedro Silva, um brasileiro da Unicamp, ele fala muito sobre esses aspectos, de uma forma geral, de valores sociais, e que é um que está citado aí também na nossa bibliografia. E um deles é esse aspecto do consumismo, né? Como isso gera hoje o bullying. Ele e o Bauman citam muito essa condição. Essa abordagem sociológica em geral. Né? O Bauman comenta muito a condição, porque ele é europeu, né? A condição hoje da imigração na Europa. Esse fenômeno que a gente está vendo, os navios que aportam na Europa, descem milhares de pessoas.
E isso está gerando também uma xenofobia e um certo bullying. Ah, sim, os dentro, frutos da colonização da Europa, imagina, europeia, em outros continentes, aí tem o retorno agora. Mas imagina, né? se na Europa hoje se discute isso a termos de, poxa, ministério, parlamentos, os políticos, se vão ou não afundar o navio que está vindo com 4 mil imigrantes, você viu que está discutindo isso. Vamos jogar o exército para a marinha para afundar o navio? Se discute isso no nível de políticas avançadas, imagina o que não devem sofrer os filhos desses imigrantes nas escolas. Entende? Então, o que a gente vê que aí, por isso que a gente coloca aqui um ponto, que é a sociedade tem que assumir a responsabilidade dela na gênese do fenômeno do assédio escolar. Por quê? Se o mais evoluído da sociedade está discutindo se vai afundar um navio de imigrantes, ilegais que sejam, o que isso não vai gerar? Qual o exemplo que a gente dá para as crianças e o que essas crianças vão fazer dentro da escola? Elas têm o direito também de fazer o assédio contra o estrangeiro. Né? Então, isso tudo precisa ser discutido, que o valor da sociedade ele é maior e ele vai piorando à medida que isso chega na criança, porque a criança entende aquilo com restrições. Ela não tem os tons de cinza que a gente pode avaliar nesse aspecto. Não, tem um aspecto econômico, tem um aspecto de geração de emprego. Não, ali é o quê? Esse é inimigo, então... Entende? E a vítima também é muito mais indefesa, então fica tudo exacerbado. E a vítima acaba ficando violenta também. Esse é o problema. É um ciclo, exatamente. O ciclo de assédio, que é o que a gente quer cortar. E ver que extrafisicamente é isso que está poluindo tudo, o processo do assédio. Né? Vamos lá. Agora a gente tem uma pergunta na parafatologia. Tá, okay. Página 2, quarta linha. Você poderia, por favor, detalhar a blindagem energética da sala de aula, Sim, inibindo o assédio escolar? O que a gente vê? Vamos dizer assim, o primeiro ponto é o professor bem assistido. Eu acho que se a gente quer evitar, pensando assim, evitar esse fenômeno bullying, todas as consequências dele para a vida adulta, a gente tem que trabalhar realmente com educação e ter professores bem assistidos. Acho que hoje um professor que faz dever vale mais que um professor que tem uma formação. Então, o que eu vejo? Porque se o professor ele entra na sala de aula com uma tranquilidade de que a senhor do processo dos alunos, ele acaba criando mais empatia, ele minimiza essas manifestações de assédio, aquilo ali fica um ambiente mais, vamos dizer assim, harmonioso. A sala de aula do professor bem assistido. Por isso eu tenho assim estatísticas pessoais muito grandes com isso, que a gente trabalha com um grupo bom de professores aí também, alguns da conscienciologia, né? A gente avalia esse tudo. E acaba assim, se o professor está mais desequilibrado, começa a suscitar desequilíbrios nos alunos também. Então começa com uma ansiedade, começa com um processo de depois dessa ansiedade, uma brincadeira que é mal compreendida, e daqui a pouco aquilo ali começa a descambar. E é como se fosse assim, o comportamento inadequado, ele se sente à vontade para acontecer. Naquele ambiente que é energeticamente mais vamos dizer, rígido, né? O comportamento inadequado, naturalmente, ele é contido. Então, um professor, bem energeticamente, ele calça muitas das coisas da educação, inclusive o processo do aprendizado. Por quê? Porque ele cria um processo de empatia com os alunos. O aluno se sente assim, poxa, esse professor ele é tão equilibrado, eu gosto dele, então eu também quero ser equilibrado para ganhar essa atenção, para ampliar esse rapport, ampliar essa relação de afeto. Você fala bastante do vínculo, né? Da importância do vínculo aluno-professor. Essencial isso aí para mim. Eu acho que tem que ter um vínculo afetivo do aluno com a escola e com o professor. Se esse vínculo não tem, naturalmente vai predispor relações menos assistidas. Vai predispor relações menos assistidas entre os alunos, que eu estou falando. O vínculo do aluno com a escola, ele faz com que ele queira, é como se ele se sentisse valorizado por ter um comportamento mais saudável. Então, esse é um ponto importante. Uhum. Agora, na fatologia, tá. Página 1, lá na 8ª linha, de baixo para cima. Você poderia expandir a perda de importância do papel do professor
E também, na terceira linha de baixo para cima, a valorização do professor e a autoridade do professor. Tá. São 3 pontos interligados totalmente, realmente. A questão é o seguinte, o que a gente vê, o fenômeno da educação aqui no Brasil, e de uma forma geral, acho que eu entendo que no mundo também, mas aí realmente a gente pode falar mais de Brasil. Há uma desvalorização do professor pelo ponto de vista do aluno. Agora, não é o aluno que desvaloriza, é uma política que foi desvalorizando o professor. E ela culmina hoje com a condição de o aluno dentro da sala de aula, ele se achar como se fosse o chefe do professor. Então, um exemplo que já aconteceu, que eu já vivenciei. Um aluno, por exemplo, chega e pede uma pergunta para o professor. E que o professor tinha feito ali, ou não pôde responder naquele momento, já tinha respondido anteriormente, e aí falou alguma coisa tipo, não, eu já respondi essa pergunta, que foi feita anteriormente, e você estava desatento. Então, depois eu respondo para você. Aluno, eu estou pagando, eu quero que você responda agora. Então, esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, sem querer julgar a condição, ele é um fenômeno que a gente hoje pode colocar dentro até daquele processo do consumismo, da mercantilização da educação. Ou seja, se eu tenho direito a essa educação, quer dizer que eu tenho direito como consumidor, não é um direito a ser educado. Então, isso é bem diferente, né? Todos têm o direito, eu acho que isso é fantástico, a evolução da educação, se você pegar historicamente desde 1500 para cá, né? A universalização da educação, finalmente culminando com o direito universal à educação, né? Isso é uma coisa maravilhosa, mas é direito à educação e não direito a consumir a educação como um produto de mercado, né? Então, esse é um ponto que... Esse é um grande tema atual da educação. E é um tema assim, que é importante a gente entender que essa percepção ela ocorre não só na escola privada, mas na escola pública. Porque o acesso à escola pública, pelo menos é pela NATO também, todo em algumas mundo, escolas. Mas a percepção do ponto de vista do aluno é de que ele está ali, ele tem o direito sobre aquilo. Uhum. E essa sensação do direito, que sim, tem o direito, mas essa sensação do direito é como se ele tivesse o direito de ser o chefe do professor. Tanto na escola pública quanto na escola privada. Na pública também. Então, eu diria até, principalmente na pública, apesar de da escola privada tem esse componente de eu estou pagando, na pública tem um componente de meu direito, eu posso cobrar. E aí o que acontece? Com isso, houve uma sistemática desvalorização do professor pelo ponto de vista do aluno e um desrespeito até certo ponto. Então, o professor perde a autoridade dentro de sala de aula. E a autoridade não é autoritarismo, não quer dizer que o professor vai usar de mecanismos disciplinares, mas quer dizer que o professor ele precisa estar dentro de sala de aula empossado de uma condição de autoridade. Ou seja, por favor, faça silêncio, todos têm que fazer até certo ponto, tem que ter esse respeito, esse acordo, né? Se isso não ocorre, o professor não tem forças para fazer a função dele de educador, né? De conter as coisas. Então, como se o professor às vezes não consegue sequer um silêncio em sala de aula, como ele vai conseguir conter uma situação de bullying ou de assédio escolar? Então, a gente vê assim, eu tenho muitos conhecidos na rede pública, tanto do Rio de Janeiro, que a gente já acompanhou no passado, e aqui em Foz também, né? E o desrespeito, por exemplo, aos professores e a violência, eu não diria nem desrespeito, a violência com os professores na escola pública, ela é muito grande. É muito grande, por ponto de vista dos alunos, e muitas vezes alunos até criminosos. E isso, então, cria uma situação que o professor é como se ele fosse engolido por aquela condição toda. Se a gente quiser reverter isso, nós temos que realmente empossar o professor. Outro ponto que eu queria destacar disso, que eu acho que é só para a gente entender esse fenômeno. Repare só como que isso acontece com o professor e com o médico. Repare só como que acontece o seguinte. Na mídia, um aluno que faz algum desrespeito para o professor dificilmente aparece. Agora, se o professor subiu a voz para um aluno, ele vai para o Fantástico, ele vai para não sei o quê, olha o professor bandido, professor. Então, os professores vivem numa pressão muito grande de errar. Isso na escola pública. Na escola particular, com essa mercantilização da educação, o que acontece é o professor com medo de demissão. O aluno não gostou do professor, é demitido. O professor é demitido. Isso é um negócio impressionante. É inacreditável como é que a gente permite uma coisa dessa. Quando você falou ainda há pouco, até que eu, desculpa, pois não, interrompi sua fala,
mas eu estava me referindo à questão da universidade pública, porque conjuga as duas coisas no meu modo de ver. Esse ex-aluno da sociedade neoliberal, que fomenta as escolas particulares com esse problema que você está apontando, e aquele aluno que vem realmente de camadas sociais menos favorecidas do ponto de vista econômico, e aí dá um choque também estranho, né? E de todo modo a pressão acaba caindo sempre no professor, na minha opinião. Com certeza. Né? São duas fontes diferentes, né? A questão via violência social, da questão de se sentir inferiorizado, porque não tem recurso econômico, enfim, tem todas as dificuldades que a gente sabe, e o outro vindo da escola particular. Perfeito. Então, gera um caldo bem complexo. Né? Mas eu vejo isso. Então, a condição de valorizar o professor hoje, dar autoridade, ela é uma condição que envolve a política de uma forma geral. E isso começa, vamos dizer, na escola, e o que a gente pode fazer, cada um dentro da sua esfera de atuação, é começar por um endosso da escola. Então, por exemplo, a escola particular, se alguém buscar uma escola particular, aí os pais que têm filhos, devem ver que se a escola endossa o professor. Uma escola que o professor faz qualquer coisinha e ela demite o professor, essa escola não é séria. Ela não tem seriedade. Como é que o professor é a pessoa que tem que ser mais valorizada? Valorizada no sentido não só a questão financeira, mas valorizada de ter valor aquela função. Tem que ser empoderada, né? Empoderada, tem que ter valor. Diretoria. Se a escola, a direção, faz, e isso é um ponto de vista que ocorre dentro desse, ou por exemplo, dentro até se falou a questão neoliberal, né? Hoje há muito uma condição de avaliação do professor. Então, isso ocorre muito nos Estados Unidos, por isso que nos Estados Unidos está com muito bullying. Você faz uma avaliação do professor em uma série de aspectos. E aí, avaliação, o professor cumpriu esse conteúdo, o professor não cumpriu esse, o professor fez isso, o professor fez aquilo, o professor faz aquilo. Né? O professor não tem liberdade, ele é plenamente vigiado, e aí esse caldo, ele fica, como você falou aí, muito pior quando você coloca o aluno para avaliar o professor. Aí, ou seja, o professor está vendido, ele tem que agradar o aluno. Então, o professor perdeu a força de sala de aula, porque ele precisa agradar, e onde precisa agradar, não vai ter TARES, não vai ter educação, não vai ter esclarecimento e não vai ter desassédio. Aí vai preponderar o assédio. Nesse ambiente, o bullying, então, cresce. O assédio escolar só aumenta. Cresce. Por isso que está crescendo nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles entraram com eu acho assim, um país, eu tenho grandes elogios em vários aspectos, mas nessa condição de educação, eles entraram com um processo de avaliação do professor muito sério, com, vamos dizer, um processo tecnocrata, não é uma avaliação, vamos dizer, que envolve uma dinâmica subjetiva, profunda do professor. É um processo tecnocrata. Conteúdo, isso, fez aquilo, a nota dos alunos nos testes padronizados, e aí o professor é avaliado com aquilo e ele ganha dinheiro por aquilo. Ou seja, o professor que tem a avaliação maior, ele ganha mais nota. O professor que tem a avaliação menor, ganha menos dinheiro. E aí, o que acontece com isso? Você gera um mecanismo de corrupção, onde o professor tenta ganhar o aluno, o professor tenta burlar as provas, ou seja, ao invés dele dar o conteúdo inteiro, ele dá só parcialmente o conteúdo. Nossa, que sério. Aí, para aquele conteúdo parcial, é o que vai cair na prova padronizada, que as provas padronizadas elas são menores em termos de conteúdo, como o Enem. O Enem é menor. Ele dá 20% do conteúdo todo, o Enem. E as provas padronizadas dos Estados Unidos, que é o SAT também. Aí, com isso, você vai reduzir um conteúdo, o professor entrou num processo de desvalorização e de corrupção, vamos dizer assim, até certo ponto, né, de autocorrupção, e isso é um tempero, uma situação que predispõe, aí sim, ao aluno, vamos dizer, exercitar também as condições da violência que dentro da sala de aula, com os outros, com os pares, né? Então, não tem mais força o professor. Então, para mim, a solução desse fenômeno vem exatamente dessa questão. Professor empoderado, professor com força, professor que se sinta endossado pela diretoria das escolas. Aí, olhando do ponto de vista público, o professor tem que estar endossado pela diretoria da escola pública e tem que estar endossado pela a Secretaria de Educação, pelo todo o processo da educação. Então, o professor tem que ter força. Pelo Estado, pelo Estado, de uma forma geral. Ele não pode, pelos gestores, ele não pode ser um professor que se sinta fraco. Ele tem que se sentir forte. Essa é a solução para as coisas, não tem jeito.
Ok. Você quer perguntar? Na fatologia, quinta linha de baixo para cima, colocou ali a realidade virtual eliminando o contato com a natureza. Poderia ampliar um pouco esse assunto? Como é que você viu essa realidade virtual? Sim. Isso aí também é uma avaliação que a gente pegou em vários dados, né? O que que acontece? Hoje, eu vou tentar aqui, deixa eu pegar algumas estatísticas aqui para a gente falar, mas eu tenho mais ou menos aqui de cabeça. São, aqui, olha só, segundo a Kaiser Foundation, os jovens hoje passam 4 horas por dia na TV, em média. Contando videogame, 35 horas por semana. 35 horas por semana na frente de videogame. O que que acontece? A gente essa geração atual, e eu como, assim, vamos dizer, hoje convivo muito com essa geração, a gente, em termos de adolescentes e jovens, né, crianças, né? Essa geração atual é uma geração que tem pouco contato com a natureza. É uma geração que ela tá muito mais focada, e a gente aprende no contato no nosso dia a dia, com as brincadeiras, a gente aprende com observação. E a observação dos jovens de hoje é uma observação da TV e uma observação dos jogos de videogame. Nesses jogos de videogames, na estatística também da Kaiser Foundation, os jovens americanos, americana, né? Nisso eles são ótimos, fazem estatística para tudo, eu acho que é bom. 1.000 assassinatos e estupros por ano são assistidos por crianças. As crianças assistem na TV e nos videogames cerca de 1.000 assassinatos e estupros por ano. Então, essa vamos dizer assim, o estímulo que está tendo. Quando a gente tem mais contato com a natureza, você aprende uma série de outras coisas, do tipo o respeito. Você vai, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, a gente ia com a escola, visitava os parques, Floresta da Tijuca, uma série de coisas. Você tem, não, aqui não pode jogar lixo, cuidado para não quebrar, cuidado se vai fazer barulho para não espantar os animais. Então você passa a ter, quando você vive com a natureza, uma cultura de convívio, uma cultura de respeito ao próximo. Ou convívio, convívio. Você olha a natureza e o que você vê pela natureza, você vê o outro. Pelo fitoconvivialidade, pela zooconvivialidade, você vê a outra pessoa também. E aí o que acontece? Há uma noção de respeito, há uma noção de meu limite, eu não posso fazer tanto barulho, eu não posso passar dos limites. E isso é muito legal, porque a pessoa se sente mais tranquila. A gente às vezes acha que dá liberdade total, vamos dizer assim, ela é o melhor, né? O que vai deixar mais tranquilo, mas não é necessariamente. Você vivenciar os limites dá certa tranquilidade também. Que é sinal que como se existisse um superego, um gestor desses limites. Então, você pode ficar tranquilo que os seus limites também não vão ser ultrapassados. Então, a convivência com a natureza, eu vejo hoje também, em termos de educação, uma forma que a gente deve estimular para minimizar o processo do bullying. Tá? Então, esse é um ponto aí. Ah, sim. A Celene está trazendo aqui um livro que o Nelson Pedro Silva é um que fala bastante sobre essa questão também, de convívio com a natureza. Aí, é uma das referências que eu tenho aí. Pode falar? Oi. Boa tarde, Fred. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. Fred, vendo o seu verbete, eu tive algumas repercussões, né? E tenho 2 perguntas para lhe fazer. A primeira é assim, a gente sabe que hoje existe uma política de inclusão, né? E eu penso que a nossa sociedade ainda não é uma sociedade de inclusão, né? Uhum. Então, queria ver como é que você vê essa relação da política de inclusão que nós temos, o colégio, né, os professores estão preparados realmente para essa política de inclusão, ou se isso leva ao que você colocou ali na 6ª linha, na fatologia, ao isolamento social, né, da vítima de bullying. Se essa política de inclusão, com essa desestrutura, chega a causar o bullying. Eu concordo com você. Eu vejo que pode causar o bullying, sim. Tá? O que a gente vê aí? A gente colocou aqui dentro das síndromes, deixa eu pegar aqui, síndrome de Asperger, né? Asperger ou Asperger, síndrome de Down,
síndrome da ectopia afetiva, a gente colocou ali, mas assim, algumas síndromes que são ou dificuldades, dislexia, dislalia, descalculia, todas as dificuldades de uma forma geral que a gente tenta incluir no ambiente escolar. Se a escola não tem uma estrutura para fazer essa inclusão, se ela não pensa esse processo de inclusão, isso acaba gerando o processo de bullying. Então, eu vejo que a escola, para fazer a questão da inclusão, ela tem que estar bastante consciente dos seus valores como escola. Então, esse processo do bullying tem que estar bastante controlado, a condição do acolhimento dos colegas, um acolher o outro, um conviver com as dificuldades do outro, nas diversidades, isso tem que estar bem trabalhado na escola também. Então, esse ponto, assim, se só faz uma inclusão por fazer, realmente acaba gerando processo de bullying, sim. Tá? Então, é uma das coisas que se discute bastante. Então, a ideia precisa ser feita uma inclusão, mas com estrutura para isso, com realmente preparo, com, vamos dizer, uma adequação. A escola já tem que ser uma escola, vamos dizer, com menos bullying. Eu nunca digo uma escola totalmente livre de bullying, porque isso é muito difícil você dizer, né? Mas uma escola com bastante redução desse fenômeno dentro da escola. Tem que ser uma coisa discutida e trabalhada dentro da escola. Pode falar. Sirlene é especialista no assunto aqui, pode falar. Vou fazer não só uma observação, é que uma coisa é uma bola de neve, né? Hoje em dia é obrigatório, né, pela lei, que você faça inclusão do aluno em sala de aula, né, com determinadas condições de dificuldades. E aí, em certos contextos, principalmente na rede pública, esse aluno com necessidades especiais, ele é empurrado para a sala de aula, às vezes sala de aula normal, né, sem ser uma sala de recursos ou uma sala específica, uma sala de aula normal. O professor tem que dar conta da turma e dar conta do aluno especial, que ele nem sabe como fazer para educar aquele aluno especial, porque ele não recebeu uma formação adequada para aquilo. A carga horária é baixa nos cursos de pedagogia sobre educação especial, ele tem que se especializar, nem sempre ele é especialista, ele tem que se adequar àquilo. E, às vezes, faz uma capacitação que é oferecida, mas que também não supre. Na prática, o cara não sabe o que fazer com aquele aluno. E o resultado disso, o professor tem que se dedicar àquilo estressa o professor e começa a aumentar os casos de bullying dentro da sala com a turma. Por quê? Porque aquela condição daquela inserção foi mal feita, foi mal colocada, foi mal preparada, foi feita de maneira não técnica ou de maneira amadora, e isso acaba piorando o controle da sala, que é isso que o Fred, né, vem falando aqui. Isso perde a autoridade do professor e a condição dele do domínio de sala de aula. Então, a inserção mal feita, ela piora o bullying. Não é o aluno só para o aluno especial, mas piora o bullying na turma, por falta de domínio de classe do professor. Então, vira, assim, literalmente um pandemônio na sala de aula. Isso nós temos visto também na rede pública aí, de maneira bem ostensiva. Oi, Ok. Fred, aqui na página 1, na fatologia, na 11ª linha, sim, daria para você ampliar quando você fala assim, a necessidade da sociedade e escola assumirem a responsabilidade na gênese do assédio escolar? Sim, claro. Até um ponto que a gente comentou anteriormente, a gente tem que assumir enquanto sociedade e escola o que a gente cultiva de valores que acabam sendo entendidos pela criança. Então, por exemplo, no caso da sociedade, eu comentei o caso lá da Europa. Quando a Europa começa agora a perseguir, a cogitar a discussão de afundar um navio com imigrantes ilegais, ela está dizendo, comunicando, mesmo que seja a discussão do assunto, comunicando para as crianças que elas podem fazer bullying com os estrangeiros. Então, o nível de valores que são compartilhados na sociedade, quando a sociedade é consumista, e, por exemplo, a gente valoriza trocar de celular de ano em ano, trocar de carro de ano em ano, o que a gente está dizendo? Que, de alguma forma, o valor não é o valor do caráter é menos importante do que o valor do que você tem. Aquilo que você é menos importante do que você tem. Então, você está também comunicando para as crianças que elas podem manifestar aquelas tendências. Porque eu estou entendendo que esse processo do assédio escolar e do bullying é um processo de tendência que, até certo ponto, uns têm mais, outros têm menos, mas ele é natural desde os sub-humanos. A gente vê, por exemplo, a imposição de poder, a gente tem um conjunto de gatos, cachorros. A imposição de poder é uma coisa muito comum. Um sempre quer impor o poder ao outro. E essa condição de tipo, eu sou mais forte e subjugo o outro. Então, e como uma maneira de você lidar com as próprias dificuldades.
A imposição de poder é uma maneira de lidar com as próprias dificuldades. A gente tem que entender isso também, que não é simplesmente uma coisa do nada. Tem dificuldades ali no bullying também que estão envolvidas. E aí, então, quando a gente comunica que aquilo é legítimo, que a violência é legítima, que você pode discriminar, que você pode, por exemplo, discriminar por dinheiro, que você pode discriminar por... Aí, outro ponto que a gente coloca aqui, os programas de TV, por exemplo, principalmente programas humorísticos, eles sempre estão fazendo bullying com as outras pessoas. Fulano é gordinho, fulano é magrinho demais, fulano é não sei o quê. Hoje está até menos, né? Porque tem algumas politicamente corretos que está cortando um monte de coisa, mas antes era uma coisa, mas ainda se tem muito. Sempre você vai ver a pessoa que é, vamos dizer, menos o otário, né, do filme, é uma pessoa que é gordinha, é uma pessoa que tem alergia. Olha só como é que é coisa séria. Os filmes, eles colocam as pessoas que têm alergia como se fossem as pessoas que fossem os débeis mentais. A pessoa tem alergia. Isso é muito sério. Aí, quando você tem uma pessoa com alergia nas escolas, elas sofrem bullying. Então, de alguma forma, somos nós que eu digo sociedade, que comunicamos o que pode, o que não pode. Então, se a gente deixar claro, por isso que eu falo, a escola tem que deixar claro esses valores. Eu vou trazer algumas situações que a gente já vivenciou também. Por exemplo, situações do tipo, quando uma pessoa fala, eu sou de um membro de uma família tal, e o outro não é, então eu tenho o direito de não convidá-lo para uma festa, de fazer não sei o quê, porque a minha família é conhecida, o outro não é. Isso é uma responsabilidade que a escola tem que atuar, quando houve uma coisa dessa. E a gente atua, por exemplo, olha, isso não está certo, não é isso aí. Então a escola também tem que comunicar que ela não valoriza esse tipo de coisa, que ela valoriza o conhecimento, que ela valoriza o acolhimento, que ela valoriza a amizade, que ela valoriza, vamos dizer assim, a horizontalidade, que ela valoriza o respeito à autoridade. Nós temos que respeitar a autoridade, seja de pai e mãe, seja de professor, seja de polícia. E até certo ponto, por exemplo, a gente vê que todas essas autoridades são quebradas. Na sociedade, a gente estimula a quebrar essas autoridades. Não respeitar o pai e a mãe, não respeitar o professor, quando a gente desvaloriza o professor. Não respeitar a polícia. A gente, no Brasil, só fala mal de polícia. Quando que a gente vai ter segurança se a gente só falar mal de polícia? Não que a gente não possa discutir os erros da polícia, não tenha dúvida, mas se a gente só fala mal a polícia é motivo de chacota no Brasil. E se você for ver, por exemplo, pegando alguns outros exemplos, nos Estados Unidos, na Europa, o policial é o herói. Ele passa nos filmes de TV, ele é bonitão, ele tá, entendeu o negócio? Então é outro nível de coisa. A gente aqui tem que começar a ter um pouco isso. Aqui a polícia nossa é motivo de chacota, por nós mesmos. Então como que eu vou ter um policial equilibrado? Se você for ver, o policial no Brasil, ele é semelhante a prosseguimento dessa função do bullying. Ele é uma pessoa totalmente desprestigiada, então ele acaba tendo que usar mais de violência do que necessário para fazer valer a função dele. Então, é o mesmo fenômeno, o desprestígio gerando a violência, o assédio moral e psicológico gerando a violência. Esses casos graves que tiveram nos Estados Unidos, como Columbine, que mataram pessoas, eu peguei aqui uma estatística, ó, 37 de 41 incidentes mapeados durante um tempo, de assassinatos em escola, 37 foram de vítimas de bullying. 37 desses serial killers é muito alto. Então, o fenômeno ele gera uma condição. A violência é aumentada a partir do fenômeno. Nossa, é ostensivo. É ostensivo. Né? Vamos lá. Tá. Fred, aqui na parafatologia, você traz aqui vários personagens, né? Tá. A escola energeticamente desprotegida, a vampirização energética do agressor, a carência energética da vítima, a testemunha energívora, a defasagem energética do professor. Então, eu gostaria que você se pudesse ampliasse um pouco mais para a gente, como é que você vê esse cenário extrafísico do bullying? Como é que a gente vê isso aí? Vamos dizer assim, o processo da gente natural, desde a época do subhumano, é um processo de imposição de poder. Então, você vai começar a querer
vamos dizer, a se valer, a se colocar, a ampliar sua força, lidar com as suas frustrações a partir de uma imposição de poder. Que a gente vê lá desde os animais, desde os bichos, né? Com a medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando ambientes mais saudáveis e a tendência da educação é exatamente essa. É com que a pessoa não se manifeste dessa forma, com que as manifestações mais evoluídas sejam melhores. Aí a gente comentou aqui no início a condição do acolhimento, a condição da manifestação de confiança. Os nossos alunos, nossas crianças, elas têm que se sentir confiantes no espaço que elas estão. Elas têm que se sentir com que elas... E nós todos, aí isso leva para a vida adulta também, nós temos que se sentir confiantes. Nós temos que sentir que a gente tem margem para erro, que a gente pode errar, que se a gente errar, alguém vai ajudar a gente, não que vai passar a mão na cabeça, que vai botar os erros para debaixo do tapete, mas que nós não vamos ser excluídos socialmente, porque o maior problema que a gente está trazendo não é de uma punição, o maior problema do bullying não é a agressão física, é a exclusão social. Entende? Então, se a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho uma margem para erro, uma margem para dentro das suas responsabilidades, você saber que você trabalha em grupo, que as pessoas vão te ajudar, que você está junto, que as responsabilidades são compartilhadas, isso tudo dá uma segurança emocional que a violência não tem espaço. Então, do outro ponto de vista, o que a gente estava falando é o seguinte, exatamente quando isso não está, a presença dos assediadores, ela vai sempre incitar a esse tipo de coisa. Então, eu vou pegar o fenômeno na vida adulta para a gente entender como ele nasceu depois na vida da juventude, da infância e adolescência, né? Na vida adulta, o que você vê? Você vê nos ambientes de trabalho, eu já convivi em empresa corporativa, a gente vê em outros ambientes, começa com uma fofoca. Olha só, vou pegar aqui umas características para vocês terem uma noção da vítima, tá? Porque a gente às vezes pensa quem é a vítima. A vítima é um tadinho que todo mundo tem pena. Não é bem assim. A vítima é a pessoa que tem pouca destreza social, normalmente, a vítima do bullying. É uma pessoa que ela não é de fácil relacionamento. Tem poucos amigos, tem baixa autoestima, tem dificuldade em se defender também, mas acaba nessa dificuldade, com a pouca destreza, sendo agressivo em algumas coisas. Tem ansiedade e insegurança. Tem um relacionamento mais estreito com os pais, porque ela não tem relacionamento com os outros, e eventualmente tem algumas características físicas que são questão da autoestima, né? que derivam no bullying, né? Por exemplo, é gordinha, por exemplo, tem algumas outras características que a pessoa vai usar aquilo ali como ponto, né? Mas o que eu queria destacar é pouca destreza social, uma questão de poucos amigos. O que acontece com isso? As pessoas no ambiente de trabalho, elas vêm assistir esse tipo de pessoas e começam a fofocar. Fulano, olha só como é que é fulano. Tá vendo? É meio grosso, é não sei o quê. Daqui a pouco, aquilo ali fica um grupo de pessoas que exclui socialmente aquela pessoa. E aquela pessoa excluída socialmente, ela começa a sentir a energia dela minar. Aí entra o processo de um assédio que é violento. Ele vai gerando uma pressão psicológica no ambiente que a pessoa fica totalmente excluída. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma força muito grande para a gente identificar, porque isso acontece, às vezes, nas pessoas, mesmo nas pessoas que são mais lúcidas, de evitar esse tipo de coisa. A gente tem que ter um processo de inclusão, de observação, de inclusão não só das questões que foram trazidas aí, de síndromes mesmo, mas inclusão geral. Da pessoa que tem dificuldade, a gente tem que estar junto. Não é um junto tipo, eu vou te ajudar, mas é um junto de tipo, vamos juntos enfrentar as dificuldades. Né? Vamos juntos superar as dificuldades. Estamos nesse trabalho, poxa, vamos juntos aqui ver o que a gente pode fazer para o grupo ser produtivo. Então, esse é o ponto de vista que a gente vê, que o assédio ele acaba sendo realmente a razão do processo como um todo. Né? Eles vão minando, perseguindo uma pessoa, porque essa pessoa, por exemplo, se você for pegar um menino desse que era vítima de bullying e que depois matou tantas pessoas, existe uma história toda ali, né? Então, ele sofreu bullying. A causa não é o bullying, a causa é que já vem antes. Era um assédio que já estava levando para uma consequência trágica. Entra aí no ciclo persecutório. A gente até tem um verbete sobre o ciclo persecutório que, se eu não me engano, a autora traz na exemplologia a questão do bullying. Ah, entendi. Como essa coisa do ex-sofredor de bullying se tornar mais tarde também
A gente pode ver Autor. isso no ponto de vista social com a questão do terrorismo, né? Não, e que você também já colocou você colocou na escola, a criança, depois na empresa, ela pode fazer o bullying com Exatamente. outra, né? Bem sério. Vamos lá? Eu de voltar um pouquinho aos professores nos Estados Unidos, aquela avaliação, Tá. né? E fazer um contraponto com os professores aqui da rede pública no Brasil. Eu sou da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, sou arquiteta, mas entro muito em contato com os professores. Então, o que é que ocorre? Eles também são vítimas dos alunos. Total. Não é? A gente comentou Eles estão isso aqui. reféns dos alunos, simplesmente reféns. E também eles reclamam muito que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você colocou aqui na patologia, é mal interpretado mesmo. Então, eles não podem nem repreender um aluno, porque já vai logo ser denunciado pelo ECA, no ECA. Né? Então, eu gostaria de saber, porque eu estava pensando a situação deles, porque a situação deles cabe exatamente na sua definição. Processo de subjugação energética, patológica e sistemática ocorrido em ambientes escolares. Se essa situação aluno-professor, isso também é classificado como bullying ou é só entre colegas? Só entre colegas. É importante, excelente a sua pergunta, que dá para a gente aprofundar o conceito. A questão de assédio, vamos dizer, ela está obviamente envolvida nisso tudo, tá? Mas o que a gente classifica como bullying, que a gente está colocando aqui como assédio escolar, é o assédio também chamado, até essa é a palavra que é usada em espanhol, é acoso entre pares, né? Então o assédio entre pares é sempre de um aluno para outro aluno. Agora, há condições predisponentes desse fenômeno, que é essa condição que você trouxe do professor, da desvalorização do professor, que a gente já comentou aqui, ela predispõe à ocorrência do fenômeno entre os alunos. Mas o fenômeno que a gente quer destacar e estudar é realmente a perseguição de um aluno a outro. Outra questão é o seguinte, vou botar aqui na antonímia. Se a gente pegar na antonímia, assédio moral do adulto sobre o jovem. Então, quando o professor fez um bullying com o aluno, não existe isso, o bullying é de aluno para aluno. O assédio moral entre adultos, também é o assédio moral lá que a gente estava falando. O mobbing, que é um assédio no trabalho. Conflito entre alunos, briga entre alunos, tudo isso não é assédio escolar, porque a briga entre alunos é comum. Isso vai ter, um aluno discutiu com o outro, tem uma razão. Um pegou a minha borracha, deixou cair, sei lá, brigou. Existe uma razão. O processo do bullying, ele é mais assediado, diria assim. É complicado de falar disso, mas é real, né? Ele é do tipo seguinte, há um projeto de intimidação. Ele começa com uma intimidação leve, e ele vai aumentando. Ele vai minando a força moral da vítima, para a vítima não ter forças de reagir. Por isso que eu vejo e defendo a tese de que isso é um projeto que não é da Consim, ele tem Consciex por trás, muito barra pesada. Por isso que o desassédio da escola e o domínio da energia, ele vai minimizar esse fenômeno. Tá? Porque não é uma coisa tipo uma briga e culminou, às vezes, até numa coisa grave. Não, é uma coisa que vai aumentando, é um projeto, às vezes sorrateiro, fingido. Não, mas olha, ela que é a culpada. Quantas vezes você vai ver que a vítima do bullying passa por culpado? A vítima do bullying passa por culpado. Tudo bem? Vamos lá, Fred? A gente tem bastante perguntas Vou aqui. responder rápido. Porque ela queria perguntar. Você pergunta primeiro, a gente entra aqui. Partindo da realidade de Foz do Iguaçu, eu tenho uma filha que tem dislexia. Eu trabalho com dislexia. E ela tem na área da descalculia. E eu vejo a dificuldade para os professores entenderem. Então, o que eu fiz? A primeira proposta, eu fui até a escola e conversei com os professores e dei uma palestra, expliquei como que era, onde atuava, e fui muito mal interpretada. Porque na minha frente eles reagiram super bem. Mas por trás, eles acharam que eu queria meio ensinar eles a trabalhar. E realmente eles são totalmente despreparados, eles não sabem, né? Dislexia eles veem como uma forma geral e não é, né? Tem vários tipos de dislexia.
E como é a descalculia, você vê que não tem noção de cálculo. Então, eu tenho trabalhado assim, com muita dificuldade com ela. E escola aqui em Foz do Iguaçu é muito complicado. Se eu for colocar ela, por exemplo, no Bertone, ela não vai acompanhar. Precisa de cálculo, ela vai sofrer bullying. Se eu coloco ela numa escola menos, ela também vai ficar meio dispersa. Então, assim, é uma questão bastante complicada de lidar aqui em Foz do Iguaçu. Eu venho de São Paulo, e em São Paulo eu tive menos problema do que aqui. Vou até passar para a Sirlene comentar, que ela está especialista no assunto e está ajudando a gente muito nesse aspecto aí também. Bom, desculpa aqui a interrupção, mas aproveitando que você falou do tema, há mais ou menos 2 semanas nós fizemos um evento lá no Bertone, só sobre dislexia, sobre descalculia, falando para os professores lá. Então, o Bertone tem sido parceiro nisso, né, em tudo, assim, no acolhimento desses alunos. O que a gente vê é que, como eu falei até anteriormente, há uma deficiência nos currículos formais, tanto na pedagogia, quanto na psicologia, quanto na medicina, e em outras áreas de saúde, e, enfim, educação, na inserção do conhecimento sobre essas patologias, sobre esses transtornos. Tá? Ninguém vê, ninguém sabe, até a pessoa estudar sobre o assunto. Então, eu sei porque eu estudei, porque eu fiz um aperfeiçoamento, porque eu fui correr atrás, porque eu estudei, enfim. Mas, se eu estivesse só contando com a faculdade, eu não saberia nada. O professor, igualmente. Então, o professor, às vezes, vai para a sala de aula, ele não tem conhecimento próprio. Então, o que nós vimos fazendo é o seguinte, o que é a orientação, da forma como vem fazendo hoje, né? Há uma capacitação, incentivar a capacitação dos professores para a compreensão dos transtornos em si, não só descalculia ou dislexia, mas uma série de outros transtornos que são muito mal acolhidos em sala de aula, por exemplo, a síndrome de Asperger, né, e outros mais. O próprio TDAH também é muito mal inserido e muito mal abordado em sala de aula. Mas, principalmente, contar com a parceria dos psicopedagogos. Então, são esses profissionais que, junto, aí sim, acompanhamento médico, psicológico e com o psicopedagogo, porque o próprio psicopedagogo faz o contato com a escola e orienta a escola como fazer. Aí eu vou falar do Bertone, que no Bertone é feito assim. Então, normalmente, as crianças, alguns psicopedagogos que acompanham, né, pelo menos que trabalham até comigo, tudo, eu encaminho, o psicopedagogo acompanha a criança que tem descalculia ou dislexia e o psicopedagogo liga para a escola, faz o contato com a coordenação pedagógica e orienta como deve ser feita a abordagem com aquele aluno. E nós temos tido alguns resultados muito bons com isso, né? Então, essa abordagem ao professor ela tem que ser técnica, ela tem que ser, de preferência, com um profissional especializado, que saiba como fazer e saiba como orientar o professor, porque existem técnicas específicas para abordagem em cada síndrome, em cada transtorno, né? Você sabe disso. Mas eu vejo também que cada área, quem é de cada área, educação e saúde, tem que começar a se mexer para tentar melhorar um pouco o nível do ensino disso daí, tá? Nas escolas, enfim. E não é só a parte dos transtornos de aprendizagem, os transtornos gerais, é muito mal abordado. Último comentário, para não deixar de falar, né? Para você ter ideia, hoje o diagnóstico de autismo no Brasil é feito com a média de 8 anos de idade. Isso é um absurdo, porque nós não temos preparo nem na educação, nem na saúde para a inclusão, para reconhecimento dessas pessoas. Então, essas pessoas vêm sofrendo bullying a vida inteira e para ser diagnosticado cheio de problema com 8, 9 anos de idade, né? Então, é isso aí. Não sei se... Perfeito. Tudo bem? Agora, Fred, sobre os servidores públicos do Paraná. A nossa teletertuliana diz, né, eles estão em greve. No dia 29 de abril foi presenciado um grande conflito entre governo e manifestantes com atos de violência marcantes. Poderiam colocar seus pontos de vista sobre os possíveis reflexos que esses atos estariam gerando no assédio escolar? O que eu queria destacar disso aí é o seguinte, é realmente aquela condição que a gente estava falando da sociedade nossa, né? A gente comunica que a violência é uma forma legítima da gente se expressar. E essa comunicação para os alunos é terrível. Entende? Então, a gente comunica para a nossa adolescência, para a nossa juventude, que é legítimo você se manifestar a partir da violência. Então, como que isso vai repercutir dentro da sala de aula? E ainda mais envolvendo a condição do professor. Né? Então, realmente é uma situação que jamais poderia ter chegado a esse ponto. Né? Agora, por outro lado, eu destaco também a condição que a gente vê a polícia. Nós temos hoje uma polícia muito exposta. A nossa polícia ela não é preservada pela sociedade, é uma polícia totalmente exposta. Ela é colocada
em conflitos, totalmente desguarnecida. Eu digo não só despreparada, porque a gente fala despreparada, parece que faltou educação para a polícia, parece que faltou estudo. Não é só isso, é muito pior. Ela está despreparada em termos de educação, ela está despreparada em termos de quantidade de policiais, ela de recursos, de ser colocadas em situações onde não era para ela ser colocada. Entende? Então, ela é colocada em conflitos que acaba que a polícia nossa, infelizmente, ela está também mais uma vítima dessa sociedade, da nossa maneira da sociedade. Então, acho que, de novo, a sociedade tem que assumir a responsabilidade dela na gênese, inclusive, dessa violência policial. Não só botar a culpa esse na polícia. episódio, né, ele ilustra bastante a problemática, ele sintetiza essa problemática, né, porque é a questão da violência sobre o professor, a contaminação da opinião pública, porque fica dividida, né, a pressão equivocada do Estado, enfim, é uma série de equívocos, totalmente anti-exemplarismo para os alunos, para os professores em si, porque também pode criar tanto uma revolta quanto uma redução maior ainda da autoestima, né, porque não são valorizados, reprimidos, acolhidos com violência, né, enfim. Eu acho deprimente esse totalmente episódio. Errado, totalmente realmente inadequada. E tem uma outra coisa, ela polariza. Nós vivenciamos hoje no Brasil e, numa forma geral, no próprio mundo, um processo de polarização que ele não é adequado. Nós temos que ter um processo de observação do contexto como um todo. Não dá para polarizar o bully contra a vítima. Tem o bully e tem a vítima. Eles têm papéis nesse processo que precisam ser entendidos. Também não posso polarizar a polícia e professor, senão daqui a pouco tem gente tomando partido da polícia, gente tomando partido do professor. Então isso é ruim para todo mundo. Nós temos que aprofundar as coisas e sair dessa condição. No mundo também hoje, essa polarização, terrorismo, que acaba sendo uma polarização que envolve uma etnia contra outra etnia ocidental. Então, não é bom isso. A gente tem que sair dessas polarizações para entender as coisas com mais acolhimento e com mais assistência. Agora, professor Frederico, na fatologia, página 1, última linha. Ela pergunta, nossa teletertuliana da Alemanha, sobre o vínculo afetivo do aluno com a escola. Se você poderia comentar. Sim. Rapidamente, então, a ideia que a gente estava falando é o seguinte: se o aluno se sente na escola um ambiente familiar, se ele tem um vínculo com aquele espaço, ele vai, vamos dizer assim, cultivar uma relação positiva com esse espaço. Ele não vai exercitar mais violência nesse espaço. Ele vai evitar comportamentos inadequados dentro desse espaço que ele sinta que possam perder essa condição de vínculo familiar que ele tem. Então, é importante a escola criar um vínculo afetivo. Como nós aqui, por exemplo, eu vejo que a gente aqui dentro do CAEC, uma escola avançada, uma escola superior, né? A gente tem um vínculo afetivo com esse espaço. Então, naturalmente, as pessoas exibem aqui o melhor delas. Então, isso é muito importante. Nós temos que criar, a gente tem que cultivar esse pedaço, isso aqui eu não posso destruir, porque isso é meu, isso faz parte de um vínculo afetivo. Então, quando as pessoas não têm esse vínculo afetivo com o espaço, elas começam com a depredação do espaço. Por isso que a gente comentou da natureza também, o vínculo afetivo com a natureza. Muitas vítimas, muitos bullies, eles fazem violência com animais também, porque não tem vínculo com a natureza. Agora, você pode comentar sobre o medo inconfesso das testemunhas? Sim. Eu acho que esse negócio da testemunha, eu vou dar um exemplo para quem viu, que eu acho que ajuda bastante. É aquele filme Caçador de Pipas. O menino, ele vê uma violência muito grande, mas ele não tem força para ir contra aquela violência. Ele não tem forças. Ele foge, ele se omite. É uma omissão deficitária por falta de força. Essa omissão deficitária por falta de força, ela gera uma repercussão na vida da pessoa. Naquele caso do filme Caçador de Pipas, o menino, a vida inteira ficou refém daquele ponto que ele foi uma testemunha. Então, a testemunha também é uma vítima da violência. A testemunha também pode ser vítima da violência. Da exclusão também, ali no caso. Agora, na fatologia também, 12ª linha, ele gostaria que você relacionasse com o tema do verbete o item consumismo desenfreado. A gente,
Já comentou Já aqui, comentou, vou né? falar novamente, rapidinho. A condição que nós vemos hoje é o seguinte, é um contraponto entre um consumismo de um lado e valores de outro. Se você tem uma sociedade baseada em valores de caráter, vamos dizer assim, a assistencialidade é mais importante, vamos dizer, a condição de a contribuição da pessoa para o ambiente, a preservação do espaço público, as amizades, a família que eu digo aí dentro da família nuclear, mas a família consciencial, a comunidade, se todas essas coisas passam a ser valores dentro da sociedade cultivada, a honestidade, tudo isso são valores cultivados dentro de uma sociedade, naturalmente vai reduzir o processo do bullying. Quando a gente coloca do outro lado o consumismo, a princípio não se, vamos dizer, extingue uma coisa, você ter consumismo e ter todos esses valores, mas na verdade extingue. Quando a sociedade coloca na frente o consumismo, o ter passa a ser a coisa mais importante. Então, o dinheiro passa a ser mais importante, não importa como tenha sido conseguido. Não importa como tenha sido conseguido. O carro novo, o carro do ano, o celular novo, ou não sei o quê. Então, isso dentro das crianças, a gente vê muito isso. Então, passa a não ter valor outras questões que são prioritárias. Então, o consumismo, ele, na verdade, é uma grande banalização e um grande corruptor dos valores. É isso que eu vejo de uma forma geral. Então, por isso, ele gera bullying, na minha opinião. Você se deparou com o fenômeno da automutilação cutânea. Se deparou com isso? Já vi. Não só estudei, mas vi. Porque na minha cabeça eu não sei como é que isso, qual é o percentual maior, porque se dá em casa, né, assim, escondido da família, mas a promoção é na escola. E, inclusive, coloca na internet as fotos da automutilação. Como é que você vê esse fenômeno? Bullying também? É decorrente do bullying? Isso não tem relação direta com o bullying. Pode ter uma relação indireta, mas uma relação direta não tem. É um fenômeno semelhante à anorexia. É uma condição de que a pessoa cria, principalmente a partir de um processo de depressão. Aí é uma condição da psiquiatria, que a gente pode estudar um pouco mais, mas a partir de um processo de depressão, ela começa a se marcar, a se machucar. Em parte começa na perna, no braço, às vezes no dorso, né, do corpo também, então em vários aspectos. Mas não tem relação direta com o bullying, mas é um processo de psiquiatria e de assédio também. Quer falar? Fred. Acho que ela quer falar sobre o tema, né? Esses cortes é transtorno border, né, que geralmente a gente implica. O que eu queria perguntar é assim, como você avalia um jovem com assédio e um jovem que está passando pelas fase normal, né, da adolescência, as alterações normais da adolescência e com assédio? Como é que você distingue isso? Normal eu diria que o normal é ter assédio, né, no adolescente, né? Mas vamos lá. A gente tem que criar ambientes menos assediados, esse é o ponto, para que os adolescentes tenham uma vida um pouco mais tranquila. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com essa. Ele pergunta, o que você acha que muitas dessas consciências que fazem o bullying escolar são consciências reurbanizadas? Ou muitas delas estão apenas na fase do porão consciencial? Por isso tem essas atitudes patológicas. Não, o maior problema da gente nessa questão do bullying é minimizar o fenômeno. Na verdade, é um fenômeno grave, que tem consequências graves, tem gente que fica a vida inteira sem se recuperar na autoestima, consequências gravíssimas como essas dos Estados Unidos, que acabam com mortes, né? São trágicas, são o caso mais trágico. A gente pode ter um caso mínimo, né? Um pequeno bullying, uma chacota, mas por isso que a gente coloca aqui na definição do bullying o assédio sistemático, a má intenção do agressor. Não é uma coisa tipo, aqui passou, fiz um joguinho de agressão, que isso é normal, realmente, da idade, muitas vezes. Mas é a má intenção de fazer uma coisa sistemática
e de ter prazer, muitas vezes, com ver a vítima Sofrimento do outro. minando na sua autoestima, na sua força moral. Não é só uma coisa física, é essa questão da força moral. Por isso que até a gente coloca dentro na questão da frase enfática, a maior violência do bullying não é só a questão do físico, é a questão da pressão psicológica que a pessoa sofre o tempo todo. Essa que é a coisa mais grave aí que eu vejo. Fred, e quando é percebido isso dentro do âmbito da escola, escolar, como que procede os educadores? Eu penso o seguinte, a primeira coisa que a gente deve fazer é pensar que não existe espaço de escola sem bullying. Você tem que estar o tempo todo trabalhando com essa condição, sem assédio escolar, né? Qual que é a ideia? Então você tem que buscar criar um ambiente mais saudável, de uma forma geral. E esse ambiente começa por algumas coisas que a gente listou aqui, que é, primeiro, professor melhor do ponto de vista mais seguro, mais autorizado, o professor endossado na sua função docente, o professor com estrutura. Eu não posso botar um professor totalmente desestruturar o professor na sua prática docente, tipo, a diretoria não dá apoio ao professor, o aluno reclama, o professor é demitido. Então, esse tipo de coisa. O professor tem que ter uma segurança. A saída para o processo do bullying é segurança. É um ambiente de confiança. E eu preciso criar esse ambiente de confiança, primeiro nos profissionais. Se o profissional não tem um ambiente de confiança e de segurança, como ele vai passar uma confiança e segurança para os alunos? Entende? Então, a primeira coisa é essa segurança, precisa ser obtida. Aí a segunda, eu vejo que, na verdade, estão interligadas, já direto, não é primeira e segunda, mas está aí na linha, né? É a condição dos valores. A escola tem que ter um código de valores. Não basta a escola, olha, minha escola ela é boa por isso, porque ela tem esse programa, ela tem isso, aquilo, outro, ela pode ser boa até nos resultados, ela pode ser boa no sistema educacional, mas quais são os valores compartilhados por essa escola? Porque e esses valores têm que ser comunicados, você tem que discutir essa condição, tem que ter algum pilar ético que seja compartilhado a partir da direção para toda a escola, para todos os alunos. Esse pilar tem que ser compartilhado. Entende? Então, por exemplo, recentemente a gente foi discutir sobre o fato de você ter aulas de ética na escola, né, com pessoas de fora, outras pessoas aí do ambiente. Tem gente, por exemplo, não, isso não é importante no momento. O mais importante é um resultado, por exemplo. Outros vão achar que o mais importante é conviver com alguém da mesma faixa social. Você bota naquela escola, porque ali o seu filho vai estar convivendo com alguém da sua mesma faixa social que você. Sabia que tem gente que pesquisa se na escola quem são as pessoas que estão, não é Foz, não é Rio, é Rio, São Paulo, tá? Quais são as pessoas que estão, vamos dizer assim, qual é o tipo de profissão que as pessoas têm, qual é o nível social que elas têm, se são muito ricos, porque senão o filho nem entra. Os amigos precisam estar num grupo, numa seleta. Então, que tipo de valores que você tem nesse lugar? Você acha que um professor nessa escola tem alguma força perante um aluno que está com esse tipo de valores? Fala, o professor não tem, por mais que seja uma escola, às vezes de R$5.000 por mês, que tem escolas dessas. Então, repare só, não é a questão, não tem a ver com nível social, não tem a ver com qualidade, ela tem a ver com valores éticos, com valores cosmoéticos. Aí, trazendo para o nosso ponto, gente, eu queria trazer, essa é a questão mais séria. Se eu não estou observando essa questão das energias, a tendência é que isso vai piorar. E aí entra um papel muito sério na minimização, que eu acho que tem aqui no verbete também, que é a condição do papel remediador da TENEPS. Se tem uma escola que tem vários praticantes da TENEPS, isso vai minimizar. Esse tipo de assédio minimiza. Tá? O assédio escolar do bullying minimiza. Minimiza, ele nunca zera, ele minimiza. Vamos lá, gente, tem muita pergunta ainda. Eu queria te perguntar especificamente sobre o bullying. Troca com ele. O bullying. O bullying
que é praticado contra aquelas pessoas que se destacam, né? O bullying, até tem filme sobre isso, né, do nerd, tem o termo nerd e tudo mais. Numa sociedade que a gente que vive uma crise ética, onde você tem, por exemplo, a valorização do jeitinho, da trapaça, da tramóia, nós temos uma crise ética hoje, né, e isso também indiretamente é passado. Como que fica? Isso está minimizando? Isso ainda acontece? Como que é a tua experiência? O que você está vendo a respeito disso? O que eu vejo, assim, o processo do bullying vem em cima da diferença, tá? Então, se tem um que estuda, mas que ele não compartilha daqueles, vamos dizer, daqueles outros valores que estão ali, então entra, uma coisa que eu queria destacar disso, que o problema não é o estudo em si. Olha só, é aquela questão que a gente falou da dificuldade social da vítima, tá? Então o processo está mais, pouca destreza social, está mais por aí. Se a vítima, por exemplo, se a pessoa ela estuda, tira ótimas notas, mas ela vai para aquele social lá da escola, ela compartilha daqueles mesmos valores, ela tem o celular do ano, ela está no negócio do consumismo, dentro da competitividade ali, isso totalmente passa despercebido. Já se a pessoa estuda, mas ela, poxa, tem alguma opinião diferente sobre um assunto, ela é mais ética do que deveria ser, vamos dizer assim, pelo aquele status ali daquele lugar sem valores, ela é mais ética do que deveria ser, aí ela pode ser excluída. Ela pode sofrer um bullying, um maltrato. Então, a questão mais séria que a gente está falando é um estabelecimento de valores dentro de um grupo, independente até dessa questão do estudo, porque se eu também começo a colocar, e aí fica o caso que é Harvard, cara, é genial, estudo aqui, que é bom, aí chega um que tem um pouquinho mais de dificuldade, ele sofre bullying. Então, a questão toda é qual é o valor que está sendo compartilhado naquele grupo, qual é o valor? E aí cabe à liderança, cabe aos professores, cabe ao grupo de direção, cabe à sociedade estabelecer um código de valores. Esse é o ponto. Então, para não ficar com o fato de o estudo ou não estudo, o problema são as diferenças e a questão de valores. É isso que vai impactar na questão do bullying. Oi, com licença, eu queria colocar uma historinha aqui que o pessoal resume essa questão do bullying. Foi convidado alguns animais da floresta para fazer um teste, né? Um elefante, um peixinho e um beija-flor. Então, foi aplicado um teste para cada um, sabe? Então, para o elefante foi aplicado um teste. Vem cá, vamos aplicar um teste para ti. Sobe na balança, entendeu? Vamos ver quem é o mais pesado, vai ganhar um 10. Elefante, a balança, né? A nota, né? E depois passarinho. Né? Aí pôs outro teste, segundo teste. Agora vamos aplicar um outro teste, para quem sabe voar. Quem conseguir voar vai ganhar, né, a melhor nota, né? Não precisa dizer quem é que ia ganhar. Então depois o outro teste era o teste do nadar. Tá? Vamos aplicar aqui o teste para quem sabe nadar melhor, né? Então quem é que vai nadar melhor, né? Não precisa dizer quem é que vai ganhar. Então é o teste, a questão do teste direcionado, né? Então é sabido que cada pessoa, cada consciência, ela é única e singular e ela tem um nível de aprendizagem próprio, particular, singular. Então, conforme o teste que é aplicado, o resultado será óbvio, sabe? Não tem, né? Só convidar o elefante para a balança, ou o passarinho, e então, sabe? Né? Então, essa questão aí do teste, a aplicação do teste, e a questão né? Como diz, né? A descalculia, a dislexia, né? Descalculia, não vou fazer o mesmo teste para todo mundo. Aquele vai ter um teste particular para ele. Pode estar com todos, mas o teste vai ser só para ele, no nível de aprendizagem dele. E a mesma coisa também para a dislexia. Se colocar ele junto com a maioria, vai ter um problema. Ele vai ter que ter um teste para ele específico. E para o TDA também, que é o transtorno de déficit de atenção, nós sabemos que hoje nós temos uma questão de... nós estamos bombardeados constantemente com informação, né? Um bombardeio constante. Então, a pessoa com transtorno de déficit de atenção, que é uma grande maioria, é preciso que manter o foco, né? Foco, para botar a pessoa, aterrizar a pessoa, né? Então, existem coisas específicas para cada um. Tá? Tem solução. Então, não podemos generalizar
e generalizar por cima, sabe? E, então, tem que ser um teste específico para evitar essa questão de bullying a partir daí. A gente, É isso aí. Obrigado. A gente tem que ter um processo de inclusão. Não só a questão da inclusão na educação, mas de inclusão o tempo todo na nossa sociabilidade, na nossa convivialidade. Nós temos que pegar as diferenças e valorizar as diferenças. Uma pessoa com dislexia, ela pode ter uma inteligência acima da média. As pessoas com algumas dificuldades sociais, elas podem ter outras inteligências. Por exemplo, tem gente que sofre bullying que, até certo ponto, ela provoca, a vítima provoca. Um exemplo que a gente queria trazer disso é, por exemplo, aquele Alan Turing, que passa no filme o jogo da imitação. Ele é um gênio. Ganhou a Segunda Guerra, praticamente, com a decodificação lá da máquina nazista. O cara sofria bullying o tempo todo, porque o cara era insuportável. Ele brigava com todo mundo, mas ele tinha Asperger. Ele tinha uma síndrome. Então, a gente tem que entender as diferenças, que é o que eu acho que o colega está trazendo aí, para que a gente possa incluir. Entende? As pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais. Vamos lá, Nicolas. Eu queria saber, assim, tipo, por exemplo, uma pessoa, um aluno, ele tira uma nota, tipo, 0 em uma prova. Aí eu queria saber como o professor, ele pode dar aquela prova para aquele aluno, para que os outros amigos dele não fiquem, tipo, com bullying com ele, zoando a nota dele, assim. Perfeita a sua pergunta, tá? Eu vou responder ela assim da maneira completa que eu queria, assim, não ficar só no fenômeno da prova. Repare, quando você tem um ambiente de confiança, você tem margem para uma série de acontecimentos. Na família, por exemplo, se você tem um ambiente de confiança na família, uma pessoa erra, ela tem margem para erro. Ela pode fazer uma coisa errada, todo mundo, poxa, o que é isso? Não é nada demais. A gente está em casa. A gente está em casa. Há um ambiente de confiança. A escola precisa estabelecer um ambiente de confiança. Ah, tirou 0. Poxa, tirou 0. Vamos em frente para a próxima. Mas isso não é uma coisa que o professor tem que ter uma definição ali naquele momento. Se há um ambiente de confiança, ele pode até brincar. Tirou 0, hein? Se há um ambiente de confiança. O ambiente de confiança, ele permite a brincadeira, ele permite o relax. Agora, se não há ambiente de confiança, ele pode dar a nota, e se alguém vê, aquilo já é um motivo para criar um problema. Então, repara, o ambiente de confiança é a margem para o amparo se manifestar. Ou, na verdade, se há um ambiente de confiança, é porque o amparo já se manifesta. Então, o que eu queria falar para a gente, de uma forma geral, é: vamos criar ambiente de confiança. Vamos trabalhar juntos com ambiente de confiança. Isso é o mais importante. Se a gente sentir que a confiança não tem, vamos trabalhar para formar a gente. E hoje, com a experiência que eu tenho das coisas de conscienciologia, aqui, nas escolas, nos ambientes de trabalho, eu diria que isso talvez é uma das coisas mais importantes dentro do ponto de vista da convivialidade. Bem, agora tem um depoimento aqui. Ele primeiro pede para você enfatizar o fenômeno universal do bullying. Você já comentou, né? Aí ele diz: quando criança, sofri bullying por ser muito magro. Na adolescência, porque tive muitas acnes vulgares. Hoje, na atualidade, já fui achincalhado porque estudo a conscienciologia abertamente. Mas, atualmente, consigo sobrepairar os contrafluxos pensênicos primitivos advindos da Robex. Ele não faz nenhuma pergunta específica, exceto essa questão do fenômeno universal. Agora, só rapidamente, essa questão de sofrer bullying e ser achincalhado porque fala da conscienciologia abertamente, precisa dar um limite para isso também, né? Não dá para você sair falando da conscienciologia em qualquer ambiente, né? Não sei o que você pensa. Eu penso a mesma coisa. Eu queria falar para esse colega, dar uma modesta sugestão aí. Cultiva amizades e ambientes onde você se sinta com mais confiança. Cultive a relação com as pessoas que você possa sentir mais confiança. Esse é um ponto que vai ajudar muito aí. É isso que é a saída para esse processo todo. Agora, professor Frederico, parece que hoje o bullying é muito maior
Ou é por causa da imprensa divulgando? Não, diante de todas aquelas coisas que nós comentamos anteriormente, da cultura, desse processo de, vamos dizer assim, que hoje a gente tem uma miscigenação, uma mistura, vamos dizer, de culturas muito grande, principalmente na Europa, que é um dos lugares onde tem mais medidas de bullying, e toda a cultura do consumismo atual, e as estatísticas demonstram que tem mais bullying hoje. A gente pode dizer, talvez essas estatísticas não fossem feitas corretamente no passado, mas todo mundo, é um consenso dos pesquisadores de que é um fenômeno crescente. É um fenômeno crescente. Posso fazer uma pergunta em cima disso, bem objetiva? Diante dessa questão, né, mostrando os índices, mostrando que a incidência de bullying tem aumentado, e você falou de vários aspectos, aí, de várias condições que geram bullying. Então, tem desde a pessoa que se destaca, mas não compartilha valores de grupo, desde a pessoa com alguma diferença física, enfim, a questão social, a questão étnica, enfim. O que você considera hoje, nos seus estudos, que seria o maior fator, o fator mais prevalente de bullying? Causador? Causador. Para mim é a reurbanização. Eu acho que é o seguinte, o fato de a gente hoje, nos ambientes, principalmente a escola, é um ambiente de convergência de todas as mazelas da sociedade. Tudo que acontece na sociedade converge para dentro da escola. Então a escola, ela representa hoje, no mundo inteiro, esse processo do que está acontecendo geral, que é a própria reurbanização. Então, por exemplo, como eu citei, aquele fenômeno não foi à toa, do caso lá das imigrações na Europa e como isso repercute dentro da sala de aula. Então, as questões da sociedade são refletidas dentro da sala de aula, de uma forma geral. Então não tem jeito. É isso que eu estou querendo saber. Qual dessas questões todas que você colocou, qual delas tem sido o principal agente ou o principal foco de bullying? Por exemplo, é a diferença social, é a diferença econômica, é a diferença... O que você viu, diante de tudo, que fez que assim, possa ser um diferencial, que fez aumentar esse índice, por exemplo? Perfeito. Eu vou dar uma resposta de um ponto só, tá? Tentar explicar. Para mim, o ponto é a competitividade. Nós hoje sempre tivemos, mas hoje mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade competitiva. Em qualquer ponto, repare, ela é competitiva na sociedade capitalista, é competitiva onde é comunista também, tá? É até mais competitiva. O mais competitivo do mundo é a China, que quer dominar tudo. Então, você vai nos outros que são teocracias, são competitivos, eles querem dominar tudo. Então, isso, para mim, é a repercussão do processo da reurbanização. Há uma questão de sempre querer impor força, onde a gente não tem que impor força a ninguém, a gente tem que relaxar. Essa é a questão que eu vejo que é mais séria. Agora, ele diz aqui... Que é o consumismo, para mim, é o que gera todo esse processo. Tudo bem? Podemos seguir. Nas 2 últimas décadas, principalmente, temos acompanhado pelos noticiários a crescente onda de violência em ambientes escolares, chegando aos horrores de alunos praticando homicídios. De que forma poderíamos avaliar melhor esse fenômeno à luz do paradigma consciencial? Será que investir em capacitação conscienciológica do corpo docente nas escolas poderia contribuir para a melhoria desse quadro? Com certeza. O que a gente comentou aqui, inclusive a questão do domínio de energia, eu acho que ajudaria... Tem a teática aí, né, Fred? Tem que ter, ajudaria bastante. A teática, de uma forma geral, mas eu acho que é compreender esse fenômeno da grupalidade de uma maneira mais ampla. Aquela questão lá do projeções da consciência, né? A jaça do psicossoma do outro faz sombra sobre nós. Enquanto a gente tiver... Nós vamos conviver, se a gente tem uma sociedade onde tem mais com os réus, nós vamos conviver com o processo. Então a gente tem que incluir, tem que assistir, tem que criar ambiente de segurança, ambiente de convivência sadia. E a gente tem que criar isso. Senão a gente também, vamos dizer, se você tá a pessoa que está melhor, ela vai sofrer as consequências inevitáveis do fenômeno. A sociedade converge tudo isso. A gente ainda tem muitas perguntas. É lá no finalzinho, eu estou a primeira vez aqui, e aqui na página 2, na parte de perfilologia, o que me chamou a atenção aqui no item helincologia é a questão da isca humana lúcida. E eu gostaria de entender essa isca humana lúcida. Qual que é o item? Qual? Perfilologia. Tá. Aí no item helincologia tem a isca humana lúcida. Eu gostaria de entender. É a condição da isca consciencial lúcida, é a pessoa que faz assistência de uma forma lúcida, não inconsciente.
né? Deixa eu ver se é isso aqui, deixa eu ver se é esse mesmo aqui. A ideia é essa. Pessoa que faz assistência de forma consciente. Tá? Que leva ao sediador. Então, na hora que a gente tem se a gente tenta fazer prevalecer no ambiente mais assistência, a gente vai acabar também assistindo essas concierges que geram todo o processo. Então, o papel é fundamental dessa pessoa que faz o desassédio. A pessoa que leva a uma coisa mais evoluída, ela também paga um preço. Essa é a isca humana. Ela paga um preço, mas ela melhora o ambiente. Tá? Bem? Vou procurar responder bem rápido aí você para ver. Vou de pronto, tá? Se puder, deu. Se faltar alguma, não tem problema também. Isso aqui não é uma maratona. Tá. Agora, tem uma chamada aqui de uma cidadã europeia, como ela se diz, e ela coloca, então, ela está fazendo uma correçãozinha naquela colocação dos navios. Ela diz que, como cidadã europeia, pelo que eu saiba, nunca houve a proposta de afundar navios com imigrantes. Foi discutido o fato de destruir os navios vazios, para que eles não sejam mais utilizados pelas gangues de transportadores. Eu não sei bem dos detalhes, mas enfim, olha, mesmo que você esteja correta na informação, não dá para a gente desculpar tanto assim os nossos queridos amigos europeus, né? E a gente se coloca também como ex-europeu, não é verdade? A hostilidade é grande, a fatuística é complexa, né? A gente vê a rejeição, a xenofobia, principalmente ali na costa amalfiana, na costa ali no Mediterrâneo em geral. A situação é muito complexa, né? Então, de todo modo, mesmo que não tenha esse fato específico, né, ocorrido há muito pouco tempo, foi no período mínimo 4.000, não sei quantas mil pessoas em dificuldades enormes, né, tentando atravessar. Então é isso. Um comentário rápido sobre isso, assim, que eu valorizo muito todos os estudos da Europa sobre esse assunto. O Bauman, aí, o Zygmunt Bauman, que é uma das pessoas que eu mais estudo, ele defende demais a condição da inclusão de todas as etnias na Europa, porque ele vê que essa é a maneira que a Europa vai ter como crescer economicamente. Então a gente sabe assim, que tem realmente crescimento de xenofobia por um lado, mas o outro lado é muito mais forte. Eu vejo que a Europa dá exemplos cada vez maiores de inclusão. Né? Então, só assim, para ver se eu passei uma visão errada da minha percepção sobre o processo da Europa, eu quero me desculpar e dizer que a minha percepção é exatamente o oposto. Eu percebo que há grupos vamos dizer assim, o processo da educação e da discussão desses fenômenos na Europa é muito avançado. Agora, não há dúvida que acaba que mesmo o fato de discutir, usar a força armada num negócio, aquilo gera uma condição, é isso que a gente quis dizer, dentro das salas de aula e dentro de grupos pequenos que acabam fazendo a exclusão e sendo mais violentos, tanto que há um crescimento muito grande dos grupos neonazistas hoje na Europa. Mas deixar claro que a minha posição, que de uma forma geral, ao contrário, a Europa dá exemplos de muita... Sim, a União Europeia é um exemplo dá para todos exemplos nós, de enfim. evolução em tudo isso, e as discussões mais legais que eu vejo hoje do mundo são de europeus. Claro, é a ponta da Helbex ali, né? Levantando o nível da condição social do planeta, né? Isso a gente não pode poderia dar só esquecer. Fazer um comentário assim. Então, hoje em dia nós nunca tivemos realmente com tanta força de inclusão na educação. Mas ao mesmo tempo, nós temos essa questão do belicismo, sabe, que ela também está forte, que é através da indústria americana de Hollywood e as novas versões dos filmes, sabe, de Walt Disney, eles estão colocando bastante de belicismo, de violência, sabe, porque a gente sabe que o americano, ele tem duas predominâncias, né, o judaísmo, o Pentágono e a indústria bélica, né? Então a indústria bélica tem um poder muito forte. E através dos filmes infantis, aparentemente infantil, mas se tu for dar uma olhadinha nas novas versões da Branca de Neve, tu vai ver quanta violência que existe. Por trás daquilo que tem alguém patrocinando, e isso aí vai pelo mundo todo. Sabe? Exatamente. Só queria que repensasse essa questão aí. Agora, professor Frederico, você poderia dar um exemplo de um país cujo modelo de educação funcione e que deveria ser adotado por outros?
Bom, o modelo de educação a gente acha, o modelo da Finlândia, todas essas coisas são fantásticos, mas isso não quer dizer que não tenha bullying. Ao contrário, como a gente citou anteriormente, esses países nórdicos têm muito bullying, muito. Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia tem excesso de bullying, tá? Então, de assédio escolar. Porém, são países que são muito avançados em termos de educação, realmente valorizam tudo. Os países da Ásia também. Eles têm muita coisa positiva em termos de educação. Os países, de uma forma geral, estão evoluindo muito. As discussões sobre educação são muito, vamos dizer assim, procedentes. Só que a gente está passando por etapas que são muito complicadas, como é o caso que eu citei dos Estados Unidos na questão da avaliação. Os Estados Unidos decaiu em termos de educação perante a Europa. A Europa está mais avançada do que os Estados Unidos, na minha opinião. Agora, na sindromologia, página 2, a síndrome de Asperger, o item, né? Como auxiliar um menino de 12 anos com essa síndrome, depois de tanto ser vítima de bullying, entrou em crise de agressões? Tem alguma ideia? Não sei se a nossa especialista... Eu vou passar até para a Sirlene essa condição, que ela é especialista em Asperger, realmente. Então, mas a minha opinião é o seguinte, de novo, eu vou citar uma coisa que eu falei algumas vezes aqui, mas é porque realmente é importante. Nós temos que criar ambiente de confiança e de segurança. A solução é segurança para as pessoas. A gente tem que as pessoas têm que ficar tranquilas nos ambientes que elas não vão ser perseguidas. E isso é afeto que a gente tem que dar às pessoas que estão próximas. Tá? Essa síndrome, a denominação dela fundiu com autismo, né? Na verdade, hoje no DSM-5, se fala em transtorno do espectro do autismo, e o Asperger seria a condição mais de alto funcionamento, né? A função mais leve, enfim, mas também com características, assim, comprometimentos sociais, ainda com uma inflexibilidade nas rotinas, né? Então você tem espectros ainda, né? Manifestações da síndrome do transtorno como um todo. Enfim, em relação ao Asperger, o que eu posso sugerir para a nossa colega que está falando, tá? É muito difícil, infelizmente, no Brasil, a gente encontrar escolas que tenham... Primeiro que você tem um corpo qualificado que entenda, né, o que é o transtorno e saiba como fazer a inclusão propriamente. É necessário que haja por exemplo, no contraturno, seria o ideal, no contraturno que tivesse um foco específico na escola ou em escolas, ou a escola que a pessoa fosse escolher, que pudesse fazer uma abordagem mais direcionada para a pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. E aí você tem múltiplas abordagens comportamentais, então o método TEACH, por exemplo, tem o ABA, para casos mais severos, né, isso varia conforme o comprometimento da pessoa. Mas um Asperger, ele tem que ter um treinamento de habilidades sociais que é feito com um psicólogo especializado, para que ele possa conseguir lidar melhor com as regras sociais, com as pessoas, e com isso se sair melhor nesses ambientes em que ele tem que conviver. Sem fazer esse treinamento, sem essa abordagem às vezes, comportamental, a pessoa encontrar um colégio que tenha uma inclusão adequada, que os professores entendam quais são as demandas e quais são as dificuldades daquele aluno, é fatal que hajam comorbidades. Então, é fatal que a criança às vezes tenha crise de ansiedade, às vezes transtorno de pânico, depressão. É muito comum o Asperger ter isso por falta de uma abordagem adequada no ambiente escolar. Então, sugestão objetiva, escolha uma escola, se tiver condições, se você encontrar, né, se encontrar, me comunique, né, porque a gente está atrás de tentar fazer isso de uma maneira melhor. Escolha um colégio, uma escola que atenda isso e que os professores estejam abertos a fazer uma inclusão de maneira apropriada. Isso tem técnicas pedagógicas para fazer isso. Isso é estudado, isso é bem descrito, tá? É só procurar. Segundo, procure um psicólogo para fazer treinamento de habilidades sociais, chama THS. Isso é muito importante para a criança aprender a se relacionar, entender semântica, entender olhar, entender troca de turno no diálogo, tentar o toque, ensaiar, né, ou aprender, treinar o olhar, né, de fitar o olhar do outro. Isso é muito importante também para ele para frente, né, para a vida. Então, acho que essas duas dicas são essenciais, e também procure, de preferência, por favor, um psiquiatra da infância, um médico especializado, né, que atenda, ou um pediatra comportamental que atenda e entenda disso, que possa te dar um suporte ao longo do tempo, porque em alguns casos precisa ser medicalizado, né, mas com outras abordagens a gente consegue evitar. Pessoal, agradeço muito, professor Frederico, aguardamos os próximos verbetes, tá certo? Obrigada a todos e até a próxima. Vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são:
22 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, o Rômulo com acoplamentário. Boa tarde, gostaria de convidar todos os tertulianos e os teletertulianos para as 2 próximas turmas de acoplamentário que teremos. Neste fim de semana, de 29 a 31, teremos o acoplamentário da docência conscienciológica, com os EPICONs Frederico Gani, né, que apresentou o verbete hoje, Patrícia Pelarice e Ana Luísa Rezende. E no dia 12 a 14 de junho, nós teremos o acoplamentário com a temática grupalidade, com os EPICONs Eliane Stedley, Everton Santos e Flávio Bononato. Maiores informações a respeito do curso podem ser obtidas na recepção do CAEC, ou então pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome da Dominação, especialidade Parapatologia, e o verbetógrafo Luiz Gonçalves. Muito obrigado e boa tarde a todos.